Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Nesta quarta-feira de muito sol, mas a temperatura está baixando na região aqui de Campinas. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani anuncia as saídas de Rodrigo Pastana e Danilo Silva. Executivo de futebol e coordenador técnico também não resistiram ao mau início da Série C e foram desligados. Nos próximos dias, a diretoria deve oficializar as chegadas de Farney Coelho para o cargo de executivo, Elano como coordenador e Marcelo Fernandes para o lugar de Maurício Souza. Nomes escolhidos fazem parte do plano de remontagem da diretoria de futebol. Poupado nos 2 últimos jogos da Ponte, Barcelos é liberado pelo DM e fica à disposição de Valentim. Com grande expectativa de retorno, Gé finalizou o processo de transição física, iniciou os trabalhos com bola e tem chances de ser relacionado ainda no início do mês de maio. 5 jogos abriram a terceira fase da Copa do Brasil ontem. 2 favoritos tropeçaram fora de casa, enquanto São Paulo, Fluminense e Internacional venceram seus compromissos por apenas 1 gol de diferença, jogando como mandantes. CBF encerra a negociação com Carlo Ancelotti. Após Real Madrid dificultar a liberação, dirigentes da entidade e treinador decidem dar fim às conversas. Jorge Jesus é o favorito para assumir a seleção. Paris Saint-Germain surpreende, vence o Arsenal por 1-0 na Inglaterra e sai na frente da semifinal da Liga dos Campeões. Pelo outro duelo, Barcelona e Inter de Milão se enfrentam hoje. 4 da tarde na Espanha. Mande sua mensagem para cá, participe do programa, mensagem de texto 97102-1493 e participe do programa. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3 apenas R$ 22,99. Siga o Instagram @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ceará e Palmeiras. Hoje, 7h30, terceira fase da Copa do Brasil, é o jogo de ida e a partida acontecerá na Arena Castelão. O provável time do Ceará para esta partida, Ceará que é comandado pelo técnico que vai estar na beira do gramado do time cearense, Léo Condé, com Fernando Miguel no gol, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul. Já o time do Palmeiras do português Abel Ferreira, o Everton Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piguerez, Emiliano Martínez, Richard Rios ou Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. Apita o jogo Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. O árbitro de vídeo será o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. 7h30, portanto, a bola rola na Arena Castelão, jogo de ida. Terceira fase da Copa do Brasil tem Ceará e Palmeiras. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Antes de ler as mensagens, eu quero falar um pouquinho sobre essa não vinda definitivamente do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A CBF está escancarada, né, gente? Está escancarada. Como é que você pode fazer uma negociação com um treinador que a imprensa está dizendo que vai ser desligado ao final da temporada desse ano, sem falar com o Real Madrid? É muito amadorismo, é muita inocência, ou é burrice mesmo, né? Então, não adianta. Isso aconteceu com o Muricy Ramalho, tá? O Muricy estava contratado, aí no final da conversa o Ricardo Teixeira virou pro Muricy: agora você vai lá no Fluminense e se vira com o Fluminense. Pô, não é assim, cara. Não é assim. Existe um contrato. O Real Madrid não é o Berrey Futebol Clube, cara. É o maior clube do planeta, com o principal dirigente do planeta. Aí a CBF vai lá, começa a tratativa, a conversa, vaza tudo isso, e isso deixou o presidente do Real Madrid desgostoso. Nós não estamos impedindo que você saia, você vai sair de graça, mas pagar a indenização, porque ele tem contrato até o ano que vem, nós não vamos pagar. E a CBF tirou o corpão fora. Eu não estou dizendo que deveria pagar a multa. Eu estou dizendo que essas coisas, Ancelotti e o Real Madrid, elas tinham que caminhar juntas na negociação. Depois do 7-1 é a maior vergonha da seleção brasileira. A seleção brasileira está sendo motivo de chacota internacional.
graças a esse político paraquedista que é o presidente. E as federações e os clubes são coniventes. Coniventes. E agora tem reunião para aprovação de conta. Vai aprovar tudo com unanimidade. Esqueçam que alguma coisa diferente vai acontecer. Porque é tocado na política, no acerto, numa série de coisas. Fico muito triste com isso e independente de quem venha, também não é problema meu, não é? A seleção brasileira está à deriva. Essa é a grande realidade. Vendo o debate de vocês ontem nos Donos da Bola, fiquei preocupado com relação à janela de julho. Se a Ponte continuar nessa pegada até lá, estará classificada e poderá sofrer um desmanche. O que eu acho? Tudo pode acontecer, Ale. Tudo pode acontecer. Todo mundo quer o bom e barato e sabe que na Série C pode encontrar jogador bom e barato. Agora, precisa ver se a Ponte libera também, né? Para quem acha que a Ponte e o Guarani são uma bagunça é porque não conhece os bastidores da seleção brasileira. É verdade. É verdade. Camisa vermelha para tirar o foco da pressão. Treinador já disse não e ainda tem viúva querendo o defunto. Vendo os times, tenho certeza que o curso da CBF funciona mesmo. Olha a bagunça do futebol. Marcelo Pimentel está sendo irônico. Não dá, cara, não dá. Onde não existe comando, esqueçam. Agora só falta o presidente e diretoria do Guarani também pedir a renúncia. Saudades da época do Beto Zini, Paulo Paiva. E vem bronca. Ao meu ver, estão fazendo o Guarani de laboratório. Contrata jogador desconhecido ou empresário de amigo. Deu certo, vende. Se não deu certo, se acumula... Não entendi muito bem, mas fica no elenco só pé de rato. Elenco vergonhoso, Odilon. Vamos lá, com todo esse pacotão que o Guarani quer trazer do Santos, será que Neymar vai acabar vindo também? João Bugrino. Valeu, João. Ao invés de contratar um técnico que pouco pode fazer com o material humano que existe no Guarani, eu reforçaria o time com 2 ou 3 peças e efetivaria o Cordeiro. Parece razoável, não? Erivelton, muito razoável. Muito razoável. Mas as pessoas insistem, né? Bom, quando chegar um novo treinador aí, provavelmente vai ser apresentado aí nas próximas horas, ou anunciado pelo menos, ele rapidamente vai perceber que a tarefa dele é muito complicada. Muito complicada. Não adianta trazer o Tele Santana se não tem material humano. E eu espero que o Guarani escolha direitinho o seu comandante. Espero. Para não cometer um outro equívoco. Me tire uma dúvida. Na Série C, para subir, basta você se classificar entre os 8 e eliminar seu adversário do mata-mata. É isso? Não, não é mata-mata. Na segunda fase são 2 grupos de 4. Não é? Sobem os 2 melhores de cada grupo. Tá bom? Mas tem alguma dúvida? É só no Google digitar regulamento Campeonato Brasileiro da Série C. Rapidamente tem um monte de portal lá que publicou isso, tá bom? Sabe a raiz quadrada do Guarani? Resposta: 0. Renato Graça. Tô rindo para não chorar, gente. Porque a situação é muito difícil. Tô rindo da situação, mas é tão elementar o que precisa ser feito e as pessoas insistem em não fazer. É tão simples o futebol. É que a meritocracia ela fica em segundo plano. O resto eu não posso falar, porque a gente precisa ter documento, prova. Mas a gente sabe como que a banda toca. Uma vez, vou contar uma história aqui. Eu ainda como repórter, estava no Rio de Janeiro fazendo um jogo do Corinthians contra o Flamengo. Estava lá num hotel, onde a Rádio Globo deixava todo mundo lá no Hilton. E lá estava quem? Todé. Quem é Todé? Todé é um empresário da velha guarda aí do futebol brasileiro, um cara que tem entrada no mundo todo. E eu nunca tinha conversado com ele. Aí eu pedi licença, cheguei perto dele, eu estava conversando com uma pessoa. Todé, eu sou o Carlos Henrique, da Rádio Globo, tudo bem? Tudo bem, eu já te ouvi, não sei o que. Ouviu nada, né? Fazedor demais. Mas tudo bem. Gente boa pra caramba. Aí eu esperei um pouquinho e terminou a conversa, eu comecei a conversar com ele. Eu não fui entrevistar, eu quis tirar algumas dúvidas, porque eu passei em frente à Gávea e tinha uma fila que virava o quarteirão de garoto até 15 anos com chuteira embaixo do braço. Aquilo me chamou a atenção e eu falei assim, eu vou perguntar para um empresário. Por que certas coisas... E era uma época
onde o Flamengo contratava e só dava errado. E é o que está acontecendo com o Corinthians. Contrata, faz dívida, aquela coisa toda, e a dívida cresce e o time só perde dentro do campo. Muito bem. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para o Todé? Vocês já vão entender já o contexto da situação. Falei, Todé, como é que funciona, né, um clube como o Flamengo, que os melhores momentos dele, década de 80, a maioria dos jogadores foram formados na base, e agora, como solução, o clube só contrata e não dá espaço para a base. Aí eu contei o que eu vi, e ele, em silêncio, observando e ouvindo atentamente o que eu estava dizendo. Por que precisa contratar jogador se é possível, pela procura em querer jogar no Flamengo, formar na base? A resposta foi simples. Garoto, precisa a roda girar. Não entendi, Todé. Precisa a roda girar. Então, cada 10 jogadores que se contrata, de propósito, foi ele que disse, 5 a gente contrata errado e 5 a gente contrata certo. Porque senão, como é que a gente vai distribuir a comissão para todo mundo? Todo mundo tem que sobreviver. Eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei, poxa, Todé, eu queria pedir licença para você, me perdoe, eu te agradeço pelo bate-papo, mas eu lembrei que eu tenho um compromisso, tem que ligar para a rádio, aquela conversa. Eu fiquei indignado com aquilo. E posso dizer, aquilo acontece até hoje. Porque não é possível que um cara de futebol, um cara que seja minimamente correto, contrate certos tipos de jogador. Não é possível. Não é possível. Por mais que o clube tenha endividamento e não tenha credibilidade. Não é possível. Então, para mim, para esse amigo de vocês, o caminho é muito simples. Mas as pessoas complicam e complicam muito. Para não dizer outra coisa. Só falta esses incompetentes terem vergonha na cara e saírem do Guarani. Dilson do Guarujá. Existe vantagem de ficar entre os 4 primeiros nessa fase de classificação na Série C, Cléfor? É só encaminhamento e cruzamento nas chaves, tá bom? 11h48 em Campinas. É hora do Clube da Band. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre, que faz uma campanha muito ruim na Série C do Campeonato Brasileiro. Até aqui são 3 derrotas em 3 jogos e que também vive uma efervescência nos seus bastidores, né? Na semana passada já havia acontecido a demissão do técnico Maurício Souza e confirmadas hoje as informações que trouxemos ontem no Esporte em Debate, demissões do Rodrigo Pastana, executivo de futebol, e também do coordenador técnico Danilo Silva. Tudo isso reflexo do mau momento vivido pelo Guarani, não somente agora na Série C, né? Vem desde a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o time ficou toda a competição na zona do rebaixamento. No Campeonato Paulista acabou se livrando da zona do rebaixamento, mas não se classificou. E agora na Série C, o time joga mal e perde somente com 3 derrotas. Tudo isso traz reflexos na comissão técnica e também no departamento de futebol. Varney Coelho deve ser o novo executivo e o Elano deve ser o novo coordenador, além do Marcelo Fernandes está sendo cotado para ser o novo técnico. São as mudanças do Guarani nesse plano de remontagem na diretoria de futebol dentro de campo. Guarani volta a campo no próximo domingo, joga no Brinco de Ouro contra o Botafogo da Paraíba em busca dos primeiros pontos e, melhor ainda, da primeira vitória para, quem sabe, começar o seu processo de recuperação dentro desta Série C, CH. Valeu, valeu. E agora comentando o Guarani, Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. CH, bom dia, um abraço para você. Bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. CH, resultados ruins, né? Início tenebroso do Guarani na Série C. E aí a gente sabe, na segunda rodada perde o treinador. Aí vem o terceiro jogo, perde de novo. Aí não tem jeito, né? Fica praticamente insustentável aí a permanência do executivo de futebol Rodrigo Pastana, um cara que eu respeito demais, um cara que eu acho que é um baita de um profissional, né? E a gente sabe da dificuldade que é, por exemplo, para o Rodrigo trabalhar, né, com pouco recurso, né, com aquilo que você tem,
E às vezes acaba comprometendo e atrapalhando o planejamento, o direcionamento nas contratações, né? O Danilo não dá para dizer, né, o CH, porque a gente acompanha muito pouco, né, o trabalho do Danilo, eu particularmente, e efetivamente não sei, não é? Ele trabalha com a logística, trabalha com o que o Danilo? Eu precisava entender isso primeiro, né? Para depois fazer uma análise sobre o trabalho do Danilo. Alguns nomes especulados, né? O Marcelo Fernandes, que é aquele mesmo treinador, né, que sempre assumia o time do Santos, era aquele auxiliar interino lá, que sempre assumia, auxiliar da casa, né, santista, que depois da mudança, agora no Campeonato Brasileiro da Série A, o Santos acabou demitindo, junto com o Marcelo Fernandes, o Azur, né, o próprio Alexandre Galo, que era o diretor executivo, fizeram uma limpeza lá no Santos, e esses podem aparecer aí como a nova comissão técnica do Guarani, ao lado do Elano, né? O Elano que o torcedor bugrino conhece bem. Elano que começou a sua carreira no Guarani. Eu tive a oportunidade de morar junto com o Elano ali, embaixo das arquibancadas, né? No mesmo alojamento. Então a gente tem inclusive uma amizade até hoje. E seria para mim um bom nome. Acho que o Elano e o Marcelo Fernandes, cara, eu sei muito pouco, né? Assumiu poucas vezes lá o Santos. Então a gente não sabe efetivamente qual né, seria o desempenho do Marcelo assumindo o Guarani nessa situação complicada. Agora, tem um nome nessa lista aí que para mim merece todo o respeito. Arzur. Esse cara, esse é diferente. Tá? Esse é um baita de um treinador de goleiro, né? E se o Guarani conseguir trazê-lo, seria para mim contratação do ano para o Guarani. Porque o Arzur, né, fez um trabalho espetacular no Santos Futebol Clube, tanto que há quanto tempo faz que o Santos não contrata aí um goleiro, né? Revelou o João Paulo, revelou o John, esse goleiro que está lá no Botafogo, né? Dentre outros goleiros lá no Santos Futebol Clube. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, essa contratação seria uma ótima para esse setor, que a gente sabe que o Guarani está muito carente, né? Há quanto tempo que o Guarani não revela. Aliás, CH, queria que você me ajudasse com isso. Eu acho que eu fui um dos últimos goleiros revelados pelo Guarani. Se não for o último, tá? Depois você me faz um levantamento. Vou falar com o Edu Pinheiro também. O Edu tem esses dados, né? Porque há muito tempo que a gente não vê o Guarani, que sempre revelou grandes goleiros. Há muito tempo que não revela um. E acredito que eu tenha sido o último goleiro revelado nas categorias de base do Guarani Futebol Clube, CH. Poxa, Gleger, queria te ajudar, mas não consigo, tá bom? Fica para uma próxima. O Alexandre Balista está solicitando aqui, aliás, informando a composição dos grupos na próxima fase da Série C. Grupo 1, primeiro colocado da fase preliminar, quarto, quinto e oitavo. Grupo 2, segundo, terceiro, sexto e sétimo. Obrigado, Alexandre. E agora, a Ponte Preta. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga no sábado à noite contra o Anápolis no estádio Moisés Zucarelli. Primeiro jogo da Ponte em casa com a presença do torcedor e com novidades, a volta do Danilo Barcelos. Ele foi poupado dos 2 últimos jogos, né? Uma dor muscular, mas agora tá tudo ok, já tá liberado. Danilo Barcelos volta à disposição do técnico Alberto Valentim. Além do Danilo Barcelos, há expectativa muito grande pela volta do Gé. Ele que está finalizando o processo de transição física, já iniciou os trabalhos com bola e tem chance de pelo menos ser relacionado para essa partida no próximo sábado. Gé, que é artilheiro, né, em todas as competições em que ele disputou com a Ponte Preta, acabou como artilheiro. É uma esperança muito grande também para o sistema ofensivo da Macaca na sequência desta Série C. Ponte até aqui soma aí 7 pontos no campeonato, né? São 2 vitórias e apenas 1 empate. O jogo contra o Anápolis no sábado vai ser o segundo confronto entre os dois na história. O primeiro aconteceu lá em 1971, no torneio de integração nacional. A partida aconteceu em Anápolis. Foi o único jogo disputado entre os dois times e agora as equipes voltam a se enfrentar muito tempo depois, em situações completamente diferentes, desta vez pela Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte aqui no Nossa Área.
Gleger Zorzin. CH, olha quanta notícia boa aí pro lado da Ponte, né? O Danilo Barcelos voltando ao time, voltando a estar à disposição. Eu acho que pelas características, né? Por tudo que o Barcelos representa, a sua experiência, um jogador importantíssimo. Para mim é uma das melhores contratações da Ponte Preta para esse ano de 25, é o Danilo Barcelos. Ele tá voltando aí de contusão, já passou lá pelo processo de transição. Aliás, o CH, rapidinho, você sabe que eu ainda tô na transição, né? Então, é um processo lento e demorado. Mas o Danilo Barcelos não, viu, CH? Já tá de volta, já tá à disposição, e eu acredito muito que vai ser titular o Danilo, não tenho dúvida. Apesar que do resultado positivo da Ponte, né, numa virada muito boa diante do Confiança, o Simon, na minha opinião, não foi tão bem no jogo, então deve estar ocupando aí a vaga do Simon, o Danilo Barcelos, jogando ali como uma espécie de um quarto zagueiro ali pelo lado esquerdo, né, fechando muito bem o setor e voltando, né, a fazer aquela dobra junto com o Arthur, né, pelo lado esquerdo. Então, tá aí uma notícia boa. E também, CH, outra notícia boa é a possível ressurgimento, digamos assim, né, do Gé, que depois de uma cirurgia, né, ficou muito tempo afastado, tá voltando o Gé, e o Gé, sem dúvida nenhuma, a hora que ele estiver bem, a hora que ele estiver 100%, né, é um jogador que vai ajudar muito a Ponte Preta, é um jogador que tem a cara desse campeonato. Então, notícia ótima aí pro torcedor ponte-pretano, esse retorno aí do Gé, tem que ser com calma, com cautela, né? A gente sabe que é difícil quando você vem de uma contusão, de cirurgia, você tem que ter uma cautela para estar colocando nos jogos, mas o Alberto sabe muito bem disso, um treinador, apesar da pouca idade, um treinador experiente, um cara que conhece, que já esteve lá dentro, né? Que sabe como é que funciona. Então fico feliz aí com esse retorno do Gé, que eu vou repetir, CH, a hora que tiver 100%, vai ajudar muito, mas muito, a Macaca na sequência da C-Zona, não é mais da B-Zona, né, CH? Agora é da C-Zona do Campeonato Brasileiro da Série C. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.